Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de muita honra e muita alegria estar aqui neste momento, tendo essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, né? Deus sempre tem sido fiel para aqueles que permanecem firmes na presença dEle. Deus nos desampara, pode vir a tempestade, né? Pode vir um vento, pode balançar o barco, né? Mas de uma coisa nós temos certeza, que Jesus em nenhum momento vai nos abandonar, e em nenhum momento também vai deixar que o nosso barco, a nossa família afundem, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu costumo falar também que aqueles que trazem a palavra de Deus para este lugar, apanha dobrado do que vão ouvir, porque já está com 2 semanas que eu estou estudando essa palavra, e toda vez que eu venho lendo, é Deus me corrigindo, é Deus me exortando, né? E qual é o pai que não quer corrigir seu filho, né? Então, eu costumo sempre falar, o pregador apanha mais do que os ouvintes, pode ficar tranquilo, né? Então, o que Deus colocou no meu coração é Ageu, capítulo 1, versículo 2 em diante. Essa palavra ela já foi ministrada pelo presbítero Alex, eu dei um check-up ali no canal da Igreja Primitiva, e eu vi o Alex pregando essa palavra. Então, é só para refrescar a memória dos irmãos o que já tem falado aqui em cima desse altar, né? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ageu capítulo 1, versículo número 2 em diante. A versão da minha Bíblia aqui está King James. A versão da minha Bíblia está King James, vai ser um pouco diferente a tradução dos irmãos aí, amém? Vai dizer assim, ó. Assim diz Yahvé, o Senhor dos Exércitos: este povo murmura, não chegou ainda o momento certo, o tempo para se reconstruir a casa de Yahvé. Por este motivo, a palavra do Senhor foi mais uma vez comunicada por meio de seu profeta Ageu, dizendo: porventura é tempo de habitares em casas com luxuosos acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim ordena Yahvé, o Senhor dos Exércitos: considerai, pois, o vosso passado. Semeastes muito, mas colheste pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebei, mas não consegui matar a sede. Vesti-vos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe-o para depositá-lo numa bolsa furada. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: considerai o vosso passado, refleti sobre o que tens feito. Portanto, subi sem demora a um monte, trazei boa madeira e edificai a casa, para que eu me alegre dela, e nela seja glorificado, exorta Yahvé. De fato, esperaste muito, mas veio pouco, e esse pouco, quando levaste para casa, eu ainda o dissipei com um só sopro. E agi deste modo por que motivo? Questiona o Senhor dos Exércitos. Ora, porque deixastes a minha casa sobre escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção às suas próprias casas e bens. Por esta razão, por causa de vós mesmo, o céu reteve o orvalho e cessou de dar o seu fruto costumeiro. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que afetou sobremaneira o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também todas as pessoas e os rebanhos. O trabalho das vossas mãos foi prejudicado. Então Zorobabel, filho de Saltiel, e o sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, com todo o restante do povo, decidiram obedecer à voz de Yahvé, Elohim, Deus, e atender a palavras do profeta Ageu, a quem o Eterno, seu Deus, havia mandado. E todo o povo temeu grandemente o Senhor. Em seguida, Ageu, o mensageiro de Deus, transmitiu essa palavra do Senhor para o povo.
Eis que estou convosco, assegura Yahvé. Sendo assim, o Senhor proporcionou forte ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todo o restante do povo. Eles foram cheios de disposição e começaram a trabalhar na reconstrução da casa de Yahvé, do Senhor dos Exércitos, seu Deus. E isto ocorreu no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, Senhor amado, a Tua palavra, Senhor Jesus. Aqui está, Senhor amado, os Teus filhos, o Teu povo, Pai. Que essa palavra, Senhor Jesus, seja uma semente, Pai amado. Que essa semente, Senhor Jesus, seja, Pai querido, Pai amado, plantada em cada coração que está aqui nesta noite. Senhor Jesus, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, ó Pai, para que nós possamos compreender, Senhor, o que a Tua palavra quer falar conosco. Pai querido, nos ensina, Pai. Nos ensina, Senhor amado, a andar conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Senhor Jesus, Pai amado, para que nós possamos, Senhor meu Deus, nos apresentar diante de Ti, como obreiros aprovados e caminhantes de bem a palavra da verdade. Senhor Jesus, fica conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Podeis assentar glorificando a Deus, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Restaurando o templo que foi destruído. Em 538 a.C., como o resultado da proclamação de Ciro, o persa, permitiu que Israel retornasse da Babilônia para a sua terra natal, debaixo da liderança civil de Zorobabel, e da orientação espiritual de Josué, o sumo sacerdote. Quando Israel se estabeleceu em Jerusalém, Jesua, filho de Josadaque, com seus irmãos, o sacerdote e Zorobabel, dispuseram seus corações e começaram a soerguer o altar de Deus, de Israel, com o objetivo de voltar a oferecer holocausto sobre ele. E o templo tinha sido destruído pelo rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor. E para que nós possamos entender o que a palavra de Deus quer nos falar nessa noite, a gente precisamos ir para o livro de Esdras, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Aí os irmãos vão entender o porquê Deus falou assim: esse povo murmura, ainda não chegou o tempo de edificar a casa do Senhor. Amém? Vamos ler o livro de Esdras, capítulo 4, versículo número 1 ao 5. Louvado seja Deus, aleluia. Vamos ler do 1 ao 5, amém? Assim que os inimigos de Judá e de Benjamim tomaram conhecimento que os exilados estavam reconstruindo a casa de Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes de família e lhes propuseram: desejamos ajudar-vos a construir, pois como vós, buscamos também cultuar o vosso Deus. E temos oferecido sacrifício a ele desde o dia de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os outros líderes das famílias de Israel lhes responderam: não convém que vós e nós trabalharemos juntos na construção desse templo a nosso Deus. Nós continuaremos a edificá-lo com nossas próprias forças, exatamente como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, os povos da região mudaram de ânimo e passaram a desencorajar os obreiros de Judá e os intimidar, atrapalhando-os na realização da obra. Subordinaram alguns conselheiros para que se opuseram ao povo e frustrassem os seus planos de reconstrução. E persistiram em perturbar o desenvolvimento da obra durante o reinado de Ciro até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Então, os irmãos estão entendendo porque Israel não queria mais reconstruir o templo novamente? Por causa que os samaritanos, ao perceberem que Israel tinha retornado para Jerusalém, e Israel colocaram em seus corações a reconstruir o templo novamente, para que esse templo fosse servido como adoração, e lá naquele templo
oferecer holocaustos ao Senhor. Então, quando os samaritanos perceberam que Israel estava fazendo a obra do Senhor, reconstruindo o templo, reconstruindo aquilo que eles tinham perdido, tentando trazer a presença de Deus novamente para aquele lugar, os samaritanos eles tentam se aproximar de Josadaque e o Josué, o sumo sacerdote. O interessante dessa palavra é que os samaritanos primeiramente vão aos líderes. Primeiramente eles vão oferecer ajuda aos líderes. Só que como os líderes estavam debaixo tanto da autoridade de Ciro e tanto da autoridade de Deus, que eles teve o discernimento de entender que aqueles samaritanos estavam apenas entrando naquela obra, não somente para ajudar, mas para atrapalhar a obra de Deus. Então, o primeiro tópico que eu quero trazer para os irmãos é: cuidado com os opositores, cuidados com os samaritanos da sua vida. Muitos oferecem uma falsa ajuda, mas na realidade querem te parar da obra de Deus. Então tem muitos samaritanos infiltrados dentro das igrejas, tem muitas pessoas querendo oferecer uma falsa ajuda na tua vida, mas na realidade querem te parar na obra de Deus. Assim como pararam a obra de Israel, desanimaram o povo, todo o povo se sentiu desencorajado por causa de samaritanos que se infiltraram naquele lugar. Então, irmãos, vamos vigiar. Vamos ter discernimento da palavra de Deus. Vamos orar. Vamos jejuar para que Deus coloque esse discernimento na nossa vida. Porque a palavra de Deus vai nos ensinar que os samaritanos foram primeiramente aos líderes. É muitas vezes que acontece nas nossas vidas. Muitas pessoas tentam derrubar os mais fortes, não conseguem, e vão nos mais fracos e conseguem. Amém? Glória a Deus. É por isso que a palavra do Senhor, em Ageu capítulo 1, versículo 2 ao 4, vai falar assim, ó. O Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Aqui vai falar que foi o próprio Deus que falou. Este povo murmura, não chegou ainda o momento certo, o tempo para reconstruir a casa de Yahvé. Então, dá para entender que o povo se desencorajou de fazer a obra de Deus. O povo desanimou em fazer a obra do Senhor, porque deram ouvido às pessoas que não era para ouvir. Muitas das vezes nós damos ouvido às pessoas que não é para ouvir. Não devemos aceitar conselhos daquelas pessoas que não querem ver a obra de Deus crescer. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pelo que o Senhor falou aqui na tua palavra, fala assim, a casa, não chegou ainda o momento certo, o tempo de reconstruir a casa de Yahvé. O que dá para mim entender, mais ou menos, é que os samaritanos chegaram até o povo, até os obreiros, até as pessoas que estavam fazendo a obra do Senhor, e falaram assim, ó, vocês acabaram de chegar em Jerusalém, vocês acabaram de chegar neste lugar, nós já estamos aqui faz tempo que nós estamos aqui. Eu acho que ainda não chegou o momento de vocês reconstruir esse templo, porque a presença do Senhor não está mais neste lugar. O que dá para introduzir nessa palavra que o Senhor está falando aqui é que provavelmente os samaritanos se encorajaram dessa maneira. Vocês não é o tempo ainda de vocês construir o templo do Senhor. Tem um tempo determinado, vocês estão no tempo errado. Então o povo estava desanimado na obra de Deus por causa dos opositores que os desanimaram. Por conta disso, o povo começou a priorizar a sua vida espiritual e começaram a dar prioridade nas suas próprias vontades. E é assim que acontece na nossa vida. Quando nós paramos de fazer a vontade do Senhor, quando nós paramos de fazer a obra do Senhor, a nossa carne ela começa a crescer dentro de nós. O nosso espírito começa a se esfraquejar na presença do Senhor. E a carne começa a falar mais alto. E a carne ela deseja o quê? Aquilo que agrada a carne. Aquilo que agrada nossas vidas. Nós não queremos saber mais da presença do Senhor. Nós queremos em lazer. Nós queremos fazer as nossas próprias vontades. Muitos falam que nós devemos priorizar a nossa casa também, mas nós também temos que ter a sabedoria de também estar na casa do Senhor, de estar servindo, de fazendo a obra do Senhor também. Glória a Deus. E quando estamos fazendo a obra de Deus, o inimigo
usa pessoas para nos desanimar. E quando damos ouvido à voz do inimigo, irmãos, isso se torna um perigo, pois paramos de fazer a obra de Deus e começamos a dar prioridade somente para as nossas vontades, nossos planos e nossas metas. Nós esquecemos o que Deus quer para a nossa vida e nós começamos apenas priorizar coisas que as nossas próprias vontades, os nossos planos, as nossas metas, aquilo que nós pensamos e planejamos durante a nossa trajetória de vida, né? Então, irmãos, quando nós estamos fora da obediência de Deus, quando nós estamos fora da presença de Deus, nós temos tempo para tudo, né? Nós temos tempo para redes sociais, nós temos tempo para o entretenimento, nós temos tempo para o nosso trabalho. Na casa de Deus não posso faltar, mas no nosso trabalho não pode, né? Louvado seja Deus. E também nós temos tempo para nossos projetos pessoais. Mas nós colocamos desculpa em quê? Nós não temos tempo para oração, nós não temos tempo para culto, nós não temos tempo para evangelismo e nós não temos tempo para comunhão. Então, quando nós estamos fora da presença de Deus, quando nós ouvimos palavras de samaritanos que queiram desanimar o povo de Deus, nós começamos a dar prioridades para coisas que a carne agrada, e nós começamos a não desejar mais o que o Espírito quer, porque há um conflito entre eu e você dentro de nós, que é o quê? A carne sempre lutando com o nosso espírito quer orar na madrugada, mas a nossa carne quer dormir um pouco mais. O nosso espírito quer subir ao monte, mas a nossa carne fica com preguiça. Pô, a cama está tão quentinha, eu não quero acordar às 6 horas da manhã para subir monte. Então são coisas que a gente tem que alimentar, é o quê? O nosso espírito. Parar de dar ouvido às pessoas que não querem ver a obra de Deus crescer, porque há um só conselheiro, um só Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, um só braço forte, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, se for para ouvir conselhos, que seja da palavra de Deus. Se você quer algum conselho, ora, dobre os seus joelhos e abra a palavra do Senhor, que Ele sim vai dar o conselho correto para você seguir. Louvado seja o nome do Senhor. E quando aquilo que ocupa o nosso espaço, revela aquilo que governa o nosso coração. Vocês sabiam disso? Louvado seja Deus, aleluia. Aquilo que ocupa o nosso espaço, revela aquilo que governa o nosso coração. Então, quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, é o Senhor que está governando o nosso coração. Quando nós começamos a fazer a vontade da carne, é o diabo que está governando o nosso coração. E o diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir. Mesmo que a sua intenção seja boa. Eu quero dar um futuro melhor para minha família. Eu vou trabalhar um pouquinho mais tarde para dar o melhor para minha família. Mas a Bíblia também fala que há caminhos que para o homem parecem bons, mas na verdade são maus. Amém? Louvado seja Deus. E Deus começa a exortar Israel. Ageu 1, capítulo 1, versículo 5 ao 7. Vai falar assim, ó. Assim ordena Yahvé, o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos passados. Semeaste muito, mas colheste pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não consegui matar a sede. Vesti-vos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe para depositá-lo numa bolsa furada. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: considerai o vosso passado. Refleti sobre os que têm feito. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fui pesquisar o que essa palavra significa. Considerai os vossos caminhos. Quando o significado dessa palavra, ela diz assim: implica uma avaliação cuidadosa das nossas próprias escolhas, ações e prioridades. Significa parar, refletir e pensar as consequências de onde o foco da vida tem sido direcionado. É um chamado à alta análise honesta e radical. Então Deus nos chama nessa noite para parar, refletir e fazer uma alta análise da nossa vida. Então que nessa noite nós venhamos parar e vamos refletir o que nós temos feito. Considerai os vossos passados. Vê o que vocês têm feito na presença do Senhor. Vê o que eu tenho feito na presença do Senhor.
fazer uma autoanálise. O que é uma autoanálise? É você fazer um check-up em você mesmo. Será que tem que fazer tipo umas certas perguntas da nossa vida? Será que realmente estou agradando a presença do Senhor? Será que realmente eu estou andando conforme o que o Senhor quer da minha vida? Tem que fazer essa autoanálise. E o próprio Espírito Santo do Senhor vai responder sobre a sua vida. Porque esse Espírito do Senhor, ele é conselheiro, ele é ajudador. O próprio Deus, ele nos ajuda. Quando estamos confusos, quando estamos desanimados, quando nós achamos que estamos perdidos, é Ele que nos ajuda a caminhar. É Ele que nos ajuda a fortalecer a nossa vida espiritual. É somente Ele. Porque a palavra de Deus vai falar que sem mim nada podereis fazer. Nem respirar nós conseguimos sem a presença do Senhor. Como que nós queremos andar sem o Senhor, que se até para respirar nós precisamos dEle? Como que nós queremos ficar longe da presença do Senhor, se tudo nós precisamos dEle? Ah, mas eu trabalho com minhas próprias pernas. Sim, irmãos, mas e a saúde? Quem dá é você mesmo? Ah, eu não preciso de Deus não, eu estou bem. Será realmente que você está bem, irmãos? A sua carne pode estar fortalecida, com certeza. Mas e o seu espírito, como que está? Porque o corpo, ele volta para a terra, do pó volta ao pó, mas e o espírito que é de Deus? Vai para onde, irmãos? Temos que refletir, tem que fazer uma alta análise na nossa vida. E é isso que Deus fala para Israel, e é isso que Deus fala para nós hoje. Considerai os vossos caminhos, refletir o que vocês têm feito. Louvado seja Deus, aleluia. Quantas vezes em nossas vidas estamos tão focados em nossos planos, metas e necessidades espirituais, que a obra de Deus se torna uma nota de rodapé, um item para ser encaixado se sobrar tempo e energia. Louvado seja Deus. E a mensagem de Ageu nos força a olhar para um espelho e perguntar: onde realmente estão as minhas prioridades? Muitas das vezes na correria do nosso dia a dia, principalmente aqui em São Paulo, a nossa correria é tanta no dia a dia, que muitas das vezes nós se esquecemos de fazer a obra de Deus. Nós estamos tão focados em nossos planos, estamos tanto focados em nossas necessidades, em correr atrás de um aluguel, em correr atrás de trazer sustento para a nossa casa, em correr atrás de comprar um carro, correr atrás de tentar dar o melhor para a nossa família, correr atrás, sei lá, de arrumar um emprego melhor. Muitas das vezes estamos focados tanto nessas coisas que nós colocamos a obra de Deus numa nota de rodapé. Quando eu tiver tempo eu faço, quando eu tiver um tempo, quando eu tiver descansado, quando eu estou sem energia, eu não vou fazer a obra de Deus. Eu estou cansado hoje eu não vou para o culto. Estamos correndo tanto neste mundo para alcançar coisas deste mundo, que o espiritual nós deixamos fraquejar, nós deixamos cair. Louvado seja Deus, aleluia. E nós colocamos a obra de Deus em segundo plano. E não é isso que Deus quer das nossas vidas. Não é isso que o Senhor quer da sua igreja. Louvado seja Deus. Tem um louvor da Voz da Verdade que fala assim, ó: meu espelho me condena, pois me sinto um fraco. Reflete a natureza de um pecador. E muitas das vezes nós precisamos olhar para esse espelho, irmãos. Muitas das vezes nós, nessa correria do dia a dia, nós precisamos uma hora ali, olhar para o espelho e falar assim: onde realmente estão as minhas prioridades? O que é que eu tenho feito? Você olha para ele e fala assim: o que é que você tem feito na presença do Senhor? Quantas almas você ganhou este ano para Deus? São perguntas que você tem que fazer para você mesmo. E o próprio espelho te condena, porque reflete a natureza de um pecador. Reflete a natureza de Adão, aquele que caiu, aquele que pecou. Louvado seja Deus, aleluia. Mas Jesus é o segundo Adão para restituir aquilo que o primeiro Adão perdeu. Louvado seja Deus, aleluia. Adão, ele nos tirou o direito da vida eterna, mas o segundo Adão nos prometeu essa vida eterna. Louvado seja Deus, aleluia.
Então vamos parar, vamos refletir. Vamos ver onde estão as nossas prioridades. Estamos construindo nossos próprios tetos forrados, enquanto a casa de Deus, seja a igreja local, o evangelismo, missão, ou serviço ao próximo, permanece em ruínas ou segundo plano. Muitas das vezes, como eu falei, a gente está tão preocupado com as coisas deste mundo, que nós se esquece de vir para a igreja, nós colocamos em segundo plano. Os evangelismos, que é o principal da igreja, deixamos para lá também, nós não queremos nem saber. Porque para ir para o evangelismo, irmão, você tem que ir preparado, viu? Para você ir para o evangelismo hoje, você tem que estar preparado tanto espiritualmente, como também estar blindado pela palavra de Deus. Porque os ateus conhecem mais a Bíblia do que nós mesmos. Então, se você for abordar uma pessoa que sabe da Bíblia mais do que você, se você não souber, você vai passar vergonha. Você vai passar vergonha. Então, precisamos fazer a vontade do Espírito, que é o quê? Jejuar, orar, estudar a palavra de Deus, que é o principal. Glória a Deus. E nós colocamos as coisas de Deus em segundo plano. E é por isso que, quando fazemos a vontade da carne, é o que o Senhor diz assim, ó. Semeaste muito, mas colheste pouco. Quantas das vezes nós trabalhamos e esquecemos de fazer a vontade de Deus, nós semeamos tanto e muitas das vezes até o próprio nosso salário nos sobra. Todo mês nos sobra. Mas até o próprio Senhor fala aqui, ó. E agir deste modo, por que motivo? Muitas pessoas, é Deus, que nada, mano. Destruidor, é nada. Que conversa de destruidor? A Bíblia vai nos falar que foi o próprio céu que reteu as bênçãos das nossas vidas. E nós esperamos muito, mas na realidade vem o pouco. Quantas das vezes nós faz planos, projetos, e quando chegar 2030, eu compro o meu carro. Aí quando chega 2030, o carro nada. E esperaste pouco. Vem pouco. Mas por quê, irmãos? Será que a tua vontade está alinhada com a de Deus? Será que essa correria do dia a dia, será que essa preocupação de ter algo melhor na sua vida material, será que está alinhada com o nosso Deus? Louvado seja Deus. E olha o que Deus fala aqui, ora. Ora, porque deixastes a minha casa sob escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa e bens. É por isso que o céu retém bênçãos na sua vida. É por isso que o céu retém bênçãos na sua vida, milagres. Porque a gente só quer pensar em nós próprios. Nós só quer pensar no nosso bem material. Nós só quer pensar na nossa casa. Nós só quer pensar na nossa família. Nós só quer saber de bens. E nós colocamos a obra de Deus em segundo plano. É por isso que o céu retém as bênçãos do céu sobre as nossas vidas. Muitas das vezes não é nem o inimigo. Muitas das vezes não é nem o destruidor. É nós mesmos. Porque tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos, irmãos. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas eu glorifico tanto esse Deus, mas tanto esse Deus, que Ele nos chama a atenção. Ele nos exorta. Ele faz a gente refletir o que a gente tem feito na presença dEle. Mas Ele não deixa a gente sem resposta de jeito maneira. Antes de acontecer alguma coisa na sua vida, Deus ele é tão fiel que Ele vai te avisar antes. Antes. É por isso que eu louvo a Deus. Ele pode até nos castigar. Ele pode até reter as bênçãos do céu sobre as nossas vidas. Mas Ele também nos ensina a como devemos seguir. E é o que acontece em Ageu, capítulo 1, versículo 8. Olha o que vai falar. Portanto, subi sem demora o monte, trazei boa madeira e edificai a casa para que eu me alegre dela e nela seja glorificado.
Exorta Yahvé. A King James fala, exorta Yahvé. Então Deus está nos exortando. Deus nos exorta. Ele chama a nossa atenção. Mas também, irmãos, Ele nos mostra como devemos agir. Ele nos chama para um novo recomeço e reconstruir o templo. Então aqui eu queria, através dessa parte desse texto, subir ao monte, trazer madeiras e edificar a casa. Então aqui Deus está mostrando três atitudes que nós devemos tomar. Somente três. Assim como Deus exortou Israel, Deus também está nos exortando nessa noite. Primeiro, subir ao monte significa esforço. Trazer madeira significa sacrifício. E o terceiro, edificar, ação. Deus nos chama para se esforçar na presença dEle. Deus nos chama para se esforçar na obra dEle. Deus nos chama para se sacrificar, matar nossas vontades, matar os nossos desejos, para fazer a obra dEle. Sacrifício. Isso é sacrifício. Acordar de manhã cedo para subir ao monte, sacrifício. Acordar na madrugada para orar, sacrifício. Parar de alimentar a nossa carne, sacrifício. E edificar, ação. Não adianta a gente querer, mas não agir. Então Deus não procura pessoas que só inventam desculpas. Deus procura pessoas que estejam dispostas a fazer a obra de Deus. Louvado seja Deus, aleluia. O milagre de Deus só começa quando a obediência também começa. Deus só começa a agir quando você também começa a agir. Louvado seja Deus. E foi o que Israel fez. Muitas pessoas ouvem essa palavra, entra pelo um ouvido, sai pelo outro e não colocam em prática. Mas Israel ouviu a exortação do Senhor e deram ouvidos. Louvado seja Deus. Então Zorobabel, filho de Saatiel, e o sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, com todo o restante do povo, decidiram obedecer à voz de Yahvé, seu Deus, e atender às palavras do profeta Ageu, a quem o eterno seu Deus havia mandado. E todo o povo temeu grandemente o Senhor. Em seguida, Ageu, o mensageiro de Deus, transmitiu essa palavra do Senhor para o povo. Eis que estou convosco. É o que Deus fala conosco nessa noite. Se nós ouvirmos a palavra do Senhor e colocarmos em prática, Deus garante, eis que estou convosco. Pode vir a luta, pode vir as dificuldades, você pode passar no deserto, a resposta pode demorar a chegar na sua vida, mas o Senhor assegura, eis que eu estou convosco. Foi uma aliança que Deus fez com aquele povo que saiu do Egito. Foi uma aliança, e essa aliança permanece hoje nas nossas vidas. Eis que estou convosco, mas a presença de Deus só está conosco quando nós começamos a obedecer à voz de Deus. A presença do Senhor só vai estar na nossa vida enquanto nós obedecemos à voz dEle. Porque quando nós não ouvimos a voz do Senhor, acontece o que aconteceu com o primeiro templo, que foi o primeiro templo de Salomão. Tinha ouro, tinha prata, tinha tudo. Mas o Senhor exortou Israel, se nesta casa vocês adorarem outros deuses, eu permitirei que ela seja destruída. Israel na primeira vez não ouviu e aconteceu o quê? O templo foi destruído, foram para a Babilônia, passaram 70 anos exilados, mas agora Deus chama novamente Israel, exorta Israel novamente. Estou te trazendo para Jerusalém de novo, mas agora eu quero desta maneira. E é o que Deus fala nessa noite. Precisamos reconstruir o templo do Senhor. Precisamos reconstruir o nosso templo. Muitas das vezes nós estamos aqui só de aparência. Enquanto dentro de nós estamos destruídos. Nós estamos fracos. Nós não fazemos a obra de Deus. Louvado seja Deus. E nós colocamos a obra de Deus em segundo plano. É o templo que está destruído na tua vida. Então Deus chama para você reconstruir o templo nessa noite. Louvado seja Deus. Aleluia.
Então, quando Deus fala assim, eu sou convosco, diz o Senhor. Quando o povo ouviu e obedeceu, Deus falou, Deus fortaleceu e Deus se manifestou novamente. O primeiro templo, a presença do Senhor tinha saído, mas no segundo templo, o Senhor estava presente. Eis que eu estou convosco, obedece a minha voz, e eis que estou convosco. Aleluia, louvado seja Deus. A presença de Deus acompanha quem decide obedecer. Deus sustenta quem trabalha para o reino. Então não se preocupe, irmãos. Não se preocupe quando você coloca a obra de Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque quando você está fazendo a obra de Deus, Deus sustenta a tua casa. Quando você está fazendo a obra de Deus, quando você trabalha para o reino, Deus está sustentando a tua família, Deus está sustentando a tua casa e Deus está sustentando até a sua família, a tua vida. Louvado seja Deus. Então não se preocupe em fazer a obra do Senhor. Não se preocupe em trabalhar para o reino. Porque Deus sustenta aqueles que trabalham para o reino. Quem prioriza a obra de Deus, nunca trabalha sozinho. Louvado seja Deus. E aqui é o que nós mais precisamos. Ageu 1,14 vai falar assim, ó, sendo assim o Senhor proporcionou forte ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, e ao sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, e a todo o restante do povo. Eles foram cheios de disposição e começaram a trabalhar na reconstrução da casa de Yahvé, dos exércitos, seu Deus. Louvado seja Deus. Então aqui, no versículo 12, quando Israel começou a obedecer à voz de Deus, Deus despertou o espírito do povo novamente. Louvado seja Deus. Aquilo que o diabo tirou da sua vida, a força de orar, a força de jejuar, a força de estudar a palavra de Deus, o ânimo que você tinha para fazer a obra de Deus que foi tirado, Deus está restituindo nessa noite. Deus está fortalecendo o teu espírito nessa noite. O fogo do Espírito Santo está sendo restaurado na sua vida. Eu não sei o que está acontecendo com você nessa noite. Eu não sei se o inimigo tirou a tua vontade de orar. Eu não sei se o inimigo tirou a tua vontade de jejuar. Eu não sei também se o inimigo tirou a tua vontade de estudar a palavra de Deus. Talvez ele tenha colocado em teu coração, ter te motivado a colocar a obra de Deus em segundo plano. Mas nessa noite ele está derrotado em nome do Senhor Jesus. Hoje Deus está fortalecendo o teu espírito. Você vai voltar a orar, você vai voltar a jejuar, você vai voltar a evangelizar. Deus está dando ânimo para essa igreja nessa noite. Deus está fortalecendo as pessoas que estavam fracas aqui neste lugar. Louvado seja Deus. Temos que ouvir a voz do Senhor. Porque quando Deus desperta um povo, oposição nenhuma consegue parar a obra de Deus. A obra que Deus tem na tua vida, ninguém vai atrapalhar, ninguém vai destruir. A obra que Deus colocou na tua vida, samaritano nenhum vai destruir, oposição nenhuma vai destruir. Se Deus colocou na tua vida de você pregar, de você louvar, pode vir opositores, pode vir voz contrária, mas se Deus fortalecer o teu espírito nessa noite, você vai permanecer fiel. E a palavra do Senhor é: eis que estou convosco, eis que estou convosco, eis que eu estou neste lugar, eis que estou sobre a tua vida. Oh, glória a Deus, aleluia! Louvado seja Deus, aleluia! Deus precisa voltar a ser o centro das nossas vidas. Precisamos parar de colocar a obra de Deus em segundo plano. Precisamos parar em colocar as coisas de Deus em segundo plano. Precisamos parar de colocar oração, jejum, busca a Deus em segundo plano.
Precisamos colocar Deus no centro do negócio. Tudo que forem fazer, alinha com a vontade de Deus que vai dar certo. Os seus planos não vão ser frustrados. Os seus projetos não vão ser frustrados. Quando você ouvir a voz do Senhor, quando você obedecer a voz do Senhor. A obra de Deus, irmão, o evangelismo, precisa ser a prioridade na nossa vida. A obra de Deus, o evangelismo, está na casa do Senhor. A busca, a consagração tem que estar na nossa vida, tem que ser a prioridade. E o desânimo não pode parar a nossa fé. A nenhum momento da nossa vida, opositores não podem parar a nossa fé. Louvado seja Deus, aleluia. E que nós, quando começamos a fazer a obra de Deus, quando começamos a obedecer a voz do Senhor, Deus começa a falar conosco, assim como Ele falou com Zorobabel, assim como Ele falou com Josué, assim como Ele falou com o filho de Josadaque, assim como Ele falou com todo o povo da terra. E é assim também que Deus fala nessa noite. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus nos fala assim, irmãos, coragem, coragem, coragem. Vai ser difícil? Vai, mas coragem. Está doendo? Tá, mas coragem. Está difícil, a prova está muito grande na sua vida, se esforça, eis que estou convosco. Coragem, força, ânimo. Eu estou convosco. Esforçai-vos, o Senhor manda se esforçar, irmãos. Se esforçar na presença de Deus. Se Ele manda esforçar é porque Ele sabe que em algum momento das nossas vidas nós vamos dar ouvido para o inimigo. Se Ele manda nos esforçar é porque Ele sabe que em algum momento das nossas vidas vai vir a fraqueza, vai vir a vontade de parar, vai vir a vontade de colocar as coisas de Deus em segundo plano. Mas é o que o Senhor fala nessa noite: coragem, esforça-te, esforça-te, filho de Josadaque, esforça-te todo o povo da terra, esforça-te, igreja primitiva. Esforça, Joelson, esforça-te, irmã Karina, esforça-te, irmão Wagner, esforça-te. Vai vir a dificuldade, vai vir um deserto, vai vir a prova. Muitas das vezes até o nosso coração vai falar: o Senhor não está comigo. Mas a presença do Senhor garante, a presença do Senhor está na nossa vida. Não deixa o desânimo dessa vida. Não deixa as dificuldades dessa vida te parar. Louvado seja Deus. E nós, quando reconstruímos novamente o templo do Senhor, aquilo que estava destruído na tua vida, olha o que vai falar no capítulo 2, versículo 9. Coloca na versão ACF. Olha o que Deus promete na vida de um templo reconstruído. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar trarei paz. Quando você reconstrói a casa do Senhor, quando você faz a obra do Senhor, quando você obedece à voz do Senhor, a glória de Deus está sobre a tua vida. Vai ser uma glória maior do que você já sentiu. As bênçãos do Senhor estão sobre a tua vida e vai ser uma bênção maior do que você já viu. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o coração não sentiu, aquilo que o ouvido não ouviu, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que amam a tua palavra, para aqueles que amam a obra do Senhor, para aqueles que nunca retrocederam, para aqueles que em meio às dificuldades, em meio às provas, em meio à luta, nunca abandonou a presença do Senhor. É a garantia que o Senhor está dando nessa noite, é a garantia que o Senhor deu para o povo de Israel. A glória desta casa
casa será maior do que a primeira, e neste lugar trarei paz, neste lugar trarei paz, fazer estremecer os céus e a terra, por conta daqueles que amam a palavra do Senhor. É a promessa que o Senhor deu para a nossa vida. Olha que Deus tremendo. Uma coisa tão simples, irmãos, é obedecer à voz do Senhor, e nós temos tantas bênçãos na nossa vida. É só você ler Deuteronômio lá, né, pastor? É 14? Vai dizer 28. Vê as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida, lá em Deuteronômio 28, chega na tua casa e começa a ler. Só até o 14, irmão, não continua não. Porque aí quem desobedece é só Jesus para ter graça na vida daquele povo. Louvado seja Deus. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Dia 10, culto do Dia das Mães. Estaremos aqui iniciando às 18h30, amém? Vamos agradecer a Deus, se põe de pé. Que o Senhor Jesus Cristo Ele possa entrar no seu coração, na sua mente, na sua causa. Nesta noite, Deus bendito e poderoso, eu te peço, ó Pai. Alcança, Jesus, agora nossas vidas, que aqui estamos em Tua presença. Vai de encontro à Tua igreja e faça a Tua vontade, ó Pai. E eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nos guarde, nos livre de todo mal nesta noite.